Então eu fiquei com a primeira parte aqui, né, da divisão que a gente fez aqui no início, no capítulo do estranhamento, onde o Lukács está tratando, ele começa abordando, né, os traços ontológicos gerais do estranhamento. O Lukács começa, né, falando que é necessário situar o estranhamento na totalidade do complexo social do ser, né? E ele deixa bem nítido que o estranhamento aqui é um fenômeno exclusivamente histórico-social. Então, não se trata de uma condição humana universal, não se trata de um atributo intrínseco, né, ao gênero humano, mas de um processo que foi engendrado historicamente e vai assumindo formas cada vez mais marcantes. Aqui seria importante, de certa maneira, até porque a gente está retomando, né, o estudo já partindo do último capítulo, do volume 2 da Ontologia. E a gente sabe que tem gente se somando agora e às vezes seria importante, né, em alguma medida, a gente tentar resgatar, embora é complexo fazer isso, né, mas a gente tentar também resgatar um pouco desse edifício categorial, né, da Ontologia até chegar no estranhamento. Ele, inclusive, parte do trabalho, aí no volume 2 mesmo, né, colocando o trabalho como abstração isoladora. E depois, de certa maneira, ele vai concretizando cada vez mais ao longo da exposição, na totalidade mesmo, né? Na totalidade concreta, né, dos processos de produção e reprodução da vida, né, enquanto complexo de complexos, né? Então, assim, qual o ponto de partida aqui, né, para pensar esse estranhamento como um fenômeno histórico-social? Ele coloca o trabalho como categoria fundante do ser social, né? Ou seja, aquilo que possibilitou um salto ontológico que fez com que o ser social se diferenciasse do restante da vida orgânica e também dos processos inorgânicos, né? Ou seja, o ser social se diferenciasse dos demais animais, né? Mas o trabalho ali como categoria fundante nesse sentido, né? Do trabalho concreto, criador de valores de uso, né? E vai colocar o por teleológico, né? Ou seja, a posição teleológica como uma categoria central do trabalho. Esse por teleológico, essa posição teleológica, é no sentido de uma finalidade que se objetiva, né? Então, o teleológico aqui vem de telos, vem de fim, né? Vem de finalidade. Então, é uma finalidade que se objetiva nesse processo da prévia ideação e da objetivação. Nessa relação sujeito-objeto, né? O ser humano tem um processo aqui de prévia ideação, tem né, uma finalidade pré-concebida que se objetiva, transforma a natureza, cria valores de uso, né? Então, essa, de certa maneira, é o ponto de partida aí, né? Ou seja, é a categoria que diferenciaria o ser humano dos demais animais, né? Só que, concomitantemente no processo, né, ele coloca que também já se desenvolvem o que seriam os pores secundários, né? Que daí já é a relação dos seres humanos com os demais seres humanos. Então, daí a gente vai pensando outros complexos, né? Que vão se desenvolvendo também ao longo do processo, da educação, da política ou de outras formas de reflexo, como a estética, a arte, filosofia, etc., etc., que tem o trabalho. O trabalho é um pressuposto, o trabalho seria o modelo dessas demais formas de praxis, né? Ou seja, desses pores teleológicos secundários. Mas o que caracteriza também essas demais formas de praxis é o que diferencia elas do trabalho. Não é simplesmente tudo é determinado pelo trabalho. Tem uma determinação aí em última instância, tem uma base aí, né, insuprimível, inclusive por causa dessa mediação, né, humanidade e natureza, tem uma base insuprimível mesmo aí do trabalho nesse processo, né, mas vão se desenvolvendo esses pores secundários. Então, assim, isso só para tentar retomar um pouco da construção categorial anterior, né, antes de chegar aqui. Mas avançando aqui, ele já começa aqui a diferenciar o que seria estranhamento, a compreensão do Hegel, né? Diferenciar a compreensão do Hegel de estranhamento para a compreensão do Marx, né? De certa maneira, é como se para o Hegel houvesse um processo de estranhamento em toda a objetivação. E a própria objetivação é a consciência de si objetivada. Isso para o Hegel. Que só seria superável quando você alcançasse o absoluto, que seria o sujeito e objeto idêntico, né? Ou seja, a identidade entre sujeito e objeto. E aí não haveria mais a oposição nessa relação sujeito-objeto, e aí o estranhamento seria superável, né?
Mas, de certa maneira, almejar essa identidade sujeito-objeto, de certa maneira, é pura abstração. Então, assim, a concepção materialista do Marx é diferente, né? O Marx considera que a objetividade do real é primária, ou seja, existe uma realidade material em si, que é um pressuposto, né? Inclusive, antes da existência do ser humano, você já tinha uma realidade orgânica e inorgânica. Então, o objeto não é só a exteriorização, né, da idealização do espírito, enfim, o objeto é um pressuposto que já estava colocado, inclusive, antes da existência do ser humano, né? Isso na concepção materialista do Marx, né? Então, enquanto para o Hegel o objeto só pode ser a consciência de si objetivada, ou seja, é o espírito se estranhando já diretamente no objeto, que de certa maneira seria quase que um atributo intrínseco, porque toda objetivação para Hegel já é estranhada. E a única possibilidade de superação seria atingir esse estágio absoluto da identidade entre sujeito e objeto, né, que a gente poderia dizer que seria pura abstração. É interessante que, assim, o Lukács até faz um resgate, inclusive lá no livro 1, né, da ontologia, que essa compreensão do telos, da teleologia, seja no Aristóteles ou seja no Hegel, você não tem telos só no trabalho e na praxis humana, né? Você teria um telos da natureza, ou seja, uma finalidade, como se nessa totalidade do processo da natureza ou do espírito para Hegel, né, houvesse uma finalidade, né, que já está nos encaminhando para um fim posto, ou seja, para um destino, quase como se fosse, né? Tanto que sempre fica esse paradoxo entre o telos da praxis humana e esse telos que a natureza, ou que o movimento total do espírito estaria nos encaminhando para essa resolução, né? Então, para o Hegel, esse absoluto, né, atingir esse absoluto, que seria a identidade sujeito-objeto, seria né, como se fosse a finalidade desse movimento do espírito, né? Enquanto aqui na concepção materialista do Marx e do Lukács, não. Você tem essa finalidade, esse fim, no trabalho e na praxis humana. Nos pores teleológicos dos indivíduos, né? Que aí ele também vai falar de conjuntos de pores, de grupos de pores. Eu acho que é interessante pensar aí também grupos sociais, classes sociais, né? Até para a gente não cair numa concepção de que bastariam pores individuais atomizados. E na totalidade do processo social, você tem uma síntese desse conjunto de finalidades de pores. Mas essa síntese total, global, ela é meramente causal. Não há uma teleologia na totalidade do processo. A gente pode intervir, sim, processo, né? A gente pode intervir nessa totalidade, mas ela em si não tem uma finalidade nesse sentido, né? De um telos. Então é aqui que se diferencia também, né? A compreensão do Marx, do Lukács, da do Hegel, por exemplo. Então, assim, no Marx e no Lukács, eu até diria que, em última instância, você tem a unidade do mundo na sua materialidade. Inclusive, eu diria que é uma concepção monista, né? Não é dualista, não tem um mundo transcendental e um outro mundo da carne, da matéria, etc., né? É uma concepção monista, mas a unidade aqui não é o mesmo que identidade, né? Então, no interior dessa unidade do mundo, na sua materialidade, você pode ter diferença, por exemplo, entre sujeito e objeto. Então, o Lukács, considerando que o ser social é um ser corpóreo e que essa base orgânica e inorgânica, por mais que ao longo do desenvolvimento haja um afastamento das barreiras naturais, ela é insuperável, ela é intransponível, vai demonstrar essa unidade na diferença entre ser social, ser orgânico e ser inorgânico. Então, não é nem uma concepção como a do existencialismo, que vai trazer o nada funda o ser como ato teológico de um Deus que não existe, né? E nem uma espécie de naturalismo que acha que basta as categorias da vida, da realidade biológica para dar conta daquilo que é específico do ser social. Por isso que ele vai criticar tanto o neopositivismo quanto o existencialismo, mas inclusive no sentido de combater a influência dessas duas concepções no interior do marxismo. Porque tanto o neopositivismo quanto o existencialismo tiveram e têm, né, influência no interior do marxismo. Então ele vai resgatar no Marx a compreensão de que a própria fome é carência objetiva de um corpo por um objeto existente fora dele, por um objeto indispensável à sua integração. Um ser não objetivo é um não ser, quer dizer, não há consciência fora do ser consciente, e o ser consciente é um ser real, material, que produz e reproduz a sua vida.
O Lukács já desenvolveu nos capítulos anteriores que na relação sujeito-objeto existe uma unidade e, ao mesmo tempo, uma oposição. E aí, nisso, ele vai, inclusive, resgatar a teoria do reflexo ou do espelhamento, que, assim, no processo de aproximações sucessivas com a realidade, nós somos capazes de compreender, inclusive, elementos da essência do objeto, compreender e transformar a realidade, tanto social quanto natural. Mas nessa relação entre sujeito e objeto, há também uma oposição. Porque quando você exterioriza, você tem ali a causalidade e a casualidade, né? Então você tem tanto as consequências dos seus atos, quanto também os elementos do acaso, digamos, né? Que também estão operando ali na realidade externa, né? Algum tipo de perda de controle, eu diria que você sempre tem nessa relação sujeito-objeto. A questão é compreender a dimensão desse estranhamento que foi construído historicamente e que esse, sim, não é algo intrínseco, né? Ou seja, tem tanto elementos aí que seriam intrínsecos a qualquer exteriorização, né? E as polêmicas de tradução estão um pouco em torno daí também, né? Alienação, estranhamento, porque há elementos intrínsecos da exteriorização e há elementos que são, né, uma construção sócio-histórica, e aí esses sim podem, inclusive, ser superados, né? Existe a possibilidade da sua superação. Então, sempre que você objetiva, você engendra cadeias causais e no objeto também está operando a casualidade, como eu falei. Então, é tanto a causalidade, quer dizer, as consequências objetivas diretas daquilo que foi objetivado, quanto também o acaso, a casualidade, que é aquilo que a gente não controla e que está operando na realidade externa. Então, assim, eu diria que há um nível de perda de controle que é intrínseco a qualquer exteriorização, que esse sim é intrínseco ao próprio processo de trabalho e às demais formas de praxis. Mas existe uma dimensão de estranhamento que essa sim pode ser suprassumida, ou seja, existe a possibilidade da sua superação, da sua transcendência. E esse é o estranhamento que é superável, é o estranhamento que o Lukács está apontando aqui como histórico-social, e não como uma condição sine qua non da humanidade. É interessante a gente perceber o quanto daquilo que o Mésaros, por exemplo, fala na teoria da alienação em Marx, né? Alguns anos depois da publicação da Ontologia, e que já estava aqui no Lukács, né? O Lukács, por exemplo, está se contrapondo à cisão entre o jovem Marx e o velho Marx, né? Essa ideia de que um seria o Marx mais filosófico e o outro o economista maduro, né? Ele cita, inclusive, o Marx, né, no texto Teoria sobre o Mais-Valor, que já seria uma obra do Marx maduro, né, reafirmando essa compreensão sobre estranhamento, né? O Marx defende o David Ricardo contra o anticapitalismo romântico do Sismondi. Então, o Sismondi, de certa maneira, cai numa simples negação do processo total, né, social, contrapondo o bem-estar do indivíduo singular a esse processo total. Enquanto Marx, em vez de simplesmente contrapor o indivíduo singular ao processo total, ele está preocupado com a totalidade do desenvolvimento social, abrangendo também o indivíduo no interior dessa totalidade, né? E aqui é interessante porque o Marx, de certa maneira, está dizendo que, conforme se desenvolvem as capacidades do gênero humano, e aqui a gente pode pensar o desenvolvimento de forças produtivas, o aprofundamento da divisão social do trabalho, de fato se cria esse antagonismo, se cria essa polarização. E é um processo que pode se dar às custas da maioria dos indivíduos, mas seria possível romper esse antagonismo, né? E aí, quando esse antagonismo fosse rompido, esse desenvolvimento iria coincidir com o desenvolvimento do indivíduo singular. Existe um processo de desenvolvimento de forças produtivas, existe, ao longo do processo histórico, ele aprofunda a divisão social do trabalho, mas isso pode se dar às custas dos indivíduos ou de classes sociais. E aí o Lukács vai falar dessa contradição, que conforme se desenvolvem forças produtivas, se desenvolvem capacidades humanas, né? São engendrados, sim, processos que sacrificam indivíduos e sacrificam classes sociais. E é interessante, porque o Lukács fala aqui de uma contradição necessária, não significa que seja eterna ou que não seja superável, né? Mas me parece que o necessário aqui é no sentido de que a humanidade teria que passar por esse processo. Esse processo não é uma fatalidade, ele pode ser superado, mas me parece que a humanidade teria que passar por esse processo, né?
Então, assim, no decurso do processo histórico, como ele já, inclusive, citou no Marx, né, seria um antagonismo superável, mas necessário no sentido de que a humanidade teria que passar por esse processo conforme fosse desenvolvendo forças produtivas e a divisão social do trabalho. E aí o Lukács retoma essa compreensão de que você tem os pores teleológicos, né, ou seja, essas ações, né, plenas de sentido, esse sentido que se objetiva, essa relação entre prévia ideação e objetivação, nessas objetivações que se processam no cotidiano, no processo de trabalho, nas demais formas de praxis, tanto os pores teleológicos primários quanto os secundários, mas que na totalidade do processo, esses pores singulares engendram um processo causal global, né? Mas o processo global não tem uma teleologia. A totalidade do processo não tem uma teleologia, mas há uma síntese dessa totalidade, uma síntese causal dessa totalidade dos processos dos pores teleológicos, né? Ele fala também de uma heterogeneidade, ele fala de grupos de pores teleológicos e de suas relações recíprocas, né? Então não fica só no âmbito do indivíduo atomizado, mas são pores que podem também mover grupos, classes sociais para incidir no processo global. Mas o processo global não tem uma teleologia. Ele vai, inclusive, afirmar que o próprio fato de que o processo global tem um caráter desigual, né, é algo que ele resgata lá no Marx, né, quando está falando, por exemplo, de estrutura e superestrutura, né, que pode haver aí, embora a estrutura determine em última instância, ou seja, o processo de produção e reprodução da vida, né, essa base econômica, né, determina em última instância, mas pode haver um desenvolvimento desigual com outros elementos, né, superestruturais, né, jurídicos, políticos, ideológicos, etc., né? Então, como que o Lukács tenta sintetizar esse antagonismo? Ele vai falar de um antagonismo entre o desenvolvimento das capacidades humanas, conforme desenvolve forças produtivas, a profunda divisão social do trabalho, e o desenvolvimento da personalidade humana. Num primeiro momento aí do processo histórico, a personalidade humana pode ser sacrificada nesse processo de desenvolvimento das capacidades humanas, né? Não necessariamente um potencializa o outro no decurso do processo histórico. Quando há esse antagonismo, né, você pode, inclusive, sacrificar a personalidade humana. Então, essa contradição entre o desenvolvimento das capacidades humanas e o desenvolvimento das personalidades humanas, para o Lukács, é uma tendência social universal, objetivamente existente. E ela produz uma média social. E ele vai mostrar que o Marx, já na Miséria da Filosofia, fala desse processo até a classe se posicionar como classe para si, né? A classe para si mesma. Mas que há um processo aí, né? Da classe em si, da classe para si. E a síntese desse processo, inclusive dos pores engendrados nesse processo, que vai te dar essa média social. Então, é uma complexidade que passa, inclusive, pelo âmbito do indivíduo. Nas palavras do Lukács, a escala que vai dos heróis abnegados da luta de classes até os que se submetem apaticamente e os fura-greves pode naturalmente ser exposta em termos estatísticos por meio de uma descrição técnica, mas jamais poderá produzir uma média efetiva, talvez porque a média como síntese se relaciona com as contradições, com a dimensão qualitativa, né, do processo. E os pores, as alternativas, a escolha entre alternativas sempre se processa na objetividade. É na legalidade causal dessa objetividade que há essa possibilidade de escolha entre alternativas, né? Ele vai citar, inclusive, o diálogo do Marx com a Vera Zazulitch, né, sobre o futuro da Constituição Agrária na Rússia, onde o Marx conclui que a comuna agrícola pode tanto transitar para a propriedade privada quanto preservar o seu elemento coletivo. Mas para que ocorra tanto uma coisa quanto outra, é preciso que haja um ambiente histórico diferente, né? Então, as escolhas entre alternativas dependem também do contexto histórico-social colocado, né? Podem apontar tanto para uma possibilidade quanto para outra. Na página 585, tem uma passagem onde fica nítido que o Lukács não resume esses pores e esses processos só ao âmbito individual. Ele afirma que, embora eles se expressem de modo individual no plano imediato, embora a decisão alternativa e individual faça parte da essência de sua dinâmica, o ser propriamente assim dessa dinâmica é um acontecimento social, mesmo que muitas vezes seja remotamente mediado por múltiplas inter-relações. E fica também nítido o modo como Lukács compreende a gênese e o desenvolvimento histórico desses processos.
no sentido talvez distinto, por exemplo, de algumas tendências estruturalistas que vão trazer esses elementos como se fossem específicos só do capitalismo, né? Você só tem estranhamento no capitalismo. Ele não coloca aqui dessa maneira, né? Ele vai trazer... E aí a gente pode pensar, por exemplo, a gênese da propriedade privada e a gênese do patriarcado, que o Engels coloca lá na Origem da Família, por exemplo. Né? Creio que desde as primeiras sociedades escravistas, né? E o Lukács coloca aqui também, né? Que toda a história da humanidade, a partir de certa altura, provavelmente já daquela praticada na escravidão, já é também a história do estranhamento humano. Mas ele se intensifica no capitalismo, esse processo. E aí o Lukács até vai dizer o quanto que chama atenção a pouca importância que adquire as memórias de formas ultrapassadas de estranhamento nas reações às formas presentes de estranhamento, ou seja, as pessoas hoje podem achar absurdo que foi a escravidão, que foi a servidão no feudalismo, mas não compreendem que, na essência, o mesmo processo de estranhamento da perda de si, do não controle pleno do processo de trabalho, de não ter acesso ao fruto do seu trabalho, tudo isso que está na essência do estranhamento continua se reafirmando e até se intensifica. Se a gente pensar a subsunção real do trabalho ao capital, né, em que o homem se torna um apêndice da máquina. Então, se intensifica o estranhamento no processo de produção no capitalismo, né? Só que isso, na consciência comum geral, não aparece para as pessoas com a mesma negatividade da escravidão e da servidão. Claro, a questão é que assim, é anterior ao capitalismo, mas também não é um processo intrínseco. É um processo específico, creio eu, do que a gente poderia falar da propriedade privada ou das sociedades de classe, né? Enfim, tem uma especificidade histórica, como o Lukács trouxe aí, né? Do processo sócio-histórico. Mas tem uma gênese anterior ao capitalismo, mas que se radicaliza, né, no capitalismo. Então, eu passo para o Gustavo aí, para o restante da exposição. Valeu, Davi, ótima apresentação. Vou repetir aqui algumas partes já faladas pelo Davi, só para engendrar um começo aqui, né? Então, o Lukács começa nessa minha parte com a constatação de que toda a história da humanidade, a partir de um determinado momento, é a história também do estranhamento, né? Nesse sentido, existe uma continuidade histórica nesses processos, e suas determinações são essencialmente sociais, né? Apesar dessas determinações sociais, o estranhamento se manifestar, sobretudo, nos poros teleológicos ligados ao trabalho e à vida cotidiana, ou seja, ligadas à vida pessoal do indivíduo. Aqui o momento alternativo, a relativa independência da vida do homem singular em relação às estruturas sociais, merece um destaque maior. E esse caráter de independência relativo é compartilhado com outros poros, como a ética, e se contrapõe à política, em que os momentos de socialidade objetiva influem sobre os poros propriamente políticos mais fortemente. Né? Ele está fazendo aqui uma comparação, em um desses trechozinhos pequenos, né? Ele faz uma comparação dos poros teleológicos ligados ao trabalho, à vida cotidiana, dos poros políticos. Né? Então, o momento alternativo ligado ao trabalho é mais amplo do que os poros propriamente políticos, vamos dizer assim, né? A pouca importância das memórias dos estranhamentos passados para se compreender o estranhamento presente, apesar de sua continuidade objetiva, né? Então, existe uma pouca importância das memórias, como o Davi já ressaltou aí, né? Muitas vezes, essas memórias, como o Davi bem trouxe, né, tem um papel conformista, porque olha-se para o passado como uma maneira de se destacar o estranhamento anterior, como formas desumanizadas, etc. E nesse julgamento está implícito uma atenuação do estranhamento presente, né? Como se o passado fosse muito pior do que nos dias de hoje, né? Vamos dizer assim, a escravidão, por exemplo, etc. Lukács, em seguida, novamente vai ressaltar o caráter possivelmente transitório do estranhamento, sempre como uma possibilidade, né? É possível superar o estranhamento, mas isso é dado como uma possibilidade, né? Esse caráter de possibilidade para uma sociedade completamente independente está muito claro lá no capítulo da reprodução, né? E falar que esse caráter cotidiano do estranhamento, por ser onipresente, aparece para o homem singular, às vezes, como uma condição humana. Muitas vezes, para o homem singular isolado, ou na sua coletividade, aparece como uma condição humana, né? Esse estranhamento, né? Essa reação humana comum perante o estranhamento, que ignora a história, que não vê a continuidade dessas formas de estranhamento ao longo da história, também tem um caráter social, né? Esse caráter, segundo Lukács, tem sua expressão maciça nos atos de submissão. É na fundamentação dessa que os exemplos sociais de que outros se encontram na mesma situação, que eles tão pouco se revoltam, etc., é aí que ganha uma importância bastante considerável essa submissão a esse estranhamento.
Todavia, ele fala, né, em épocas e situações que anunciam a proximidade de sublevação social, esses motivos também exercem influência significativa sobre as resoluções dos homens singulares, no que se refere à rejeição prática de formas de vida estranhada. Em contexto de sublevação social, imagino que ele está falando isso, né? O fato de eu não ver outras pessoas também sendo submissas é um dos fatores para que eu também me subleve, para que eu também negue esse estranhamento manifesto na heteronomia, né, em relação a forças abstratas ou em relação à pessoa, né, vamos dizer assim. No entanto, ainda é uma decisão preponderantemente pessoal, apesar de estar arraigada de determinações sociais, se haverá reação ou não aos modos de estranhamento, tanto em momentos de sublevação social quanto em momentos de normalidade. Né? E inclusive ele fala aqui nesse momento, né, do estranhamento religioso, né, da ideologia religiosa, enfim, está ligado muito a uma alternativa, a uma decisão pessoal, se submeter ou não a esses imperativos, né? Apesar de que, sob pena de ruína, se você não aceitar o estranhamento, de alguma forma você vai, né, ter consequências, né, na sociedade global, né, vamos dizer assim. E aqui ele vai começar a falar da divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho desempenha um papel importantíssimo na formação da personalidade, no sentido que o desenvolvimento da personalidade depende também da formação superior de cada uma das capacidades. E essa formação superior de cada uma das capacidades está ligada ao desenvolvimento global da sociedade, né? Do afastamento das barreiras naturais, etc. Né? O problema que surge a partir da divisão do trabalho é que, em torno dela, o homem singular desempenha uma série de atividades aparentemente díspares entre si, na vida cotidiana, né, do homem numa sociedade que com divisão de trabalho elevada, ele desempenha diversos papéis, né, que aparentemente são opostos ou até sem nenhuma ligação entre si. Acontece que essa divisão das atividades tende a encontrar no homem uma unificação. Então, sem querer, inconscientemente, o homem unifica essas atividades díspares em uma síntese, né, vamos dizer assim. Ou seja, cada atividade reflui sobre o homem inteiro, né? O homem inteiro, para usar a expressão da estética do Lukács, né? E tendem a se uniformizar através de interações recíprocas indissolúveis. O que eu faço em uma esfera reflui sobre a outra, né? E isso reflui sobre a minha personalidade, etc. Essa influência objetiva e subjetiva da personalidade, mediante a influência concreta de tais sínteses de formações de capacidade heterogênea, manifesta-se bem cedo na história da humanidade. Basta olhar os exemplos diferenciados de personalidades plasmadas na obra de Homero, né? No caso, Hermes, Ares, Artemis, Hefesto e tal, ele dá esse exemplo aí, né? Ou seja, essas personalidades diferentes que aparecem na obra de Homero, né? Elas já carregam em si, implícitas ali, uma divisão do trabalho, né? Porque é através da divisão do trabalho que se engendra essas personalidades, né? Porque o homem é a síntese dos polis que realiza, etc. Aí ele vai começar a falar da categoria social do privado, né? Que surge na antiguidade tardia, né? Essa esfera do privado, vamos dizer assim, né? E essa antiguidade tardia, ele está falando sobretudo do período helenístico ali, né? E também antes, né, um pouco antes ali na formação na Atenas tardia, né, em que você tinha o ideal de homem, etc. E essa esfera do privado que surge nesse período, né, a partir disso decorre uma mudança essencial na forma e no conteúdo da personalidade, né. É a partir dessa esfera do privado que se desenvolve, né, essa característica da personalidade. Esses desenvolvimentos sociais produzem, portanto, o único campo de ação real de possibilidade para a constituição e atuação da individualidade humana, promovendo ou inibindo tanto para o bem quanto para o mal. Lukács vai destacar que o devir homem enquanto homem é, como processo global, idêntico à constituição do ser social enquanto tipo particular de ser. Vai desde o estado gregário até o afastamento das barreiras naturais e a formação de instâncias cada vez mais autônomas através do imbricamento dos complexos, né? Ao contrário do que o idealismo prega, né, sobretudo o idealismo alemão, ele vai falar que o desenvolvimento da personalidade humana, do homem singular, está acompanhado também com o desenvolvimento da essência da sociedade, vamos dizer assim, né? Com a complexificação, com o afastamento das barreiras naturais, etc. Né? O homem, com sua personalidade, é um complexo no interior do complexo geral que é o ser social. Por isso, lida com ele de maneira contraditória e desigual. Né? E essa contraditoriedade e desigualdade é uma das características do estranhamento. Né? Nesse ponto, Lukács vai diferenciar a necessidade das cadeias causais que surgem no âmbito do ser social das cadeias causais do ser orgânico. Ele vai falar que também o ser orgânico tem uma historicidade, né, vamos dizer,
Ele também se desenvolve, mas para ele, na natureza, existe um certo automatismo no comportamento dos objetos, das relações, dos processos, etc. Isso se modifica substancialmente no ser social, na medida em que a necessidade só consegue se impor a partir das decisões alternativas dos polos teleológicos que estão na sua base. Ou seja, na medida em que as provoca e é movida por elas, né? Então a sociedade provoca pores teleológicos alternativos no homem singular, e ao mesmo tempo que essa mesma sociabilidade é movida por esses mesmos pores teleológicos. E esses pores teleológicos são alternativos, né? Eles não são automáticos, vamos dizer assim, não tem esse automatismo como é no ser orgânico, né? No entanto, esse caráter alternativo dos pores teleológicos tem um limite, ou seja, não é uma liberdade pura, não é uma liberdade plena, né? Na medida das valorizações socialmente aceitas. Aqui vale a fórmula marxiana sintetizada na frase sob pena de ruína, né? Então, o homem, nos seus poros teleológicos do trabalho, é influenciado também pelos modelos socialmente aceitos, né? Os modelos de trabalho, os modelos de comportamento, etc., que são socialmente valorizados, né? Sob pena de ruína. Se ele não se adequar a esses modelos, ele, apesar de seu caráter alternativo, né? Ele entra, de certa forma, num período de antissocialização, não sei se posso usar essa palavra, mas enfim. A divisão do trabalho demanda respostas ao homem que se encontra em um lugar em decorrência dela, né? Com isso, a simples singularidade humana se desenvolve no sentido da personalidade, né? Então, a divisão do trabalho demanda respostas ao homem singular, né? Dependendo do lugar onde ele está, a resposta é uma. O lugar eu falo no sentido da divisão do trabalho, né? Dependendo de outro lugar onde ele está, a resposta seria outra, né? Completamente diferente. Nesse sentido, tal desenvolvimento da personalidade se apresenta como necessário também, sob pena de ruína, né? Tal subjetividade expressa na alienação dos pores desemboca em cadeias causais nas costas dos indivíduos singulares, né? E determina a maneira fenomênica do desenvolvimento social. Aqui tem uma diferença entre fenômeno e essência, né? Que ele vai colocar também no capítulo da reprodução, né? A essência, ela se desenvolve, vamos dizer assim, nas costas dos indivíduos, né? Ou seja, ela tem um quê de inexorabilidade, né? Agora, as formas fenomênicas, é como que essa essência vai se pôr, né? O desenvolvimento, por exemplo, da Alemanha é diferente do desenvolvimento da França, né? Mas, de qualquer modo, a modernidade capitalista se impôs nesses dois países, né? De modos diferentes, né? O porquê que aconteceu de maneiras diferentes depende do caráter subjetivo dos pores singulares, né? Que através dessa síntese diferente em cada país determinou também rumos diferentes para esse país, né? Aí Lenin, nesse sentido, vai falar do caráter subjetivo das revoluções, né? Ou seja, na relação de essência e fenômeno do ser social encontra um caráter subjetivo na síntese dos pores teleológicos. O fenômeno do estranhamento, segundo Lukács, é mais um dos conflitos sociais. Ele vai ressaltar isso, né? E não pode ser elevado ao único e exclusivo problema do desenvolvimento social. Eu acho que aqui ele está fazendo uma crítica à escola de Frankfurt, né, que eleva o estranhamento, a alienação, a fetichização, etc., como um problema central e quase o único problema, né, social, assim. Inclusive por influência do texto do próprio Lukács, História e Consciência de Classe. Né. Na esteira dessa conclusão geral, né, de que o desenvolvimento da personalidade acompanha o desenvolvimento social, Lukács ressalta que as características puramente biológicas do homem singular vai se modificando à medida do afastamento das barreiras naturais. Ou seja, as suas expressões fundamentais, como os atos de alimentação e de multiplicação, podem se socializar em grande medida, ocasionando mudanças qualitativas. Os motivos da socialização podem desempenhar neles um papel cada vez mais dominante, mas o seu chão biológico jamais poderá ser abandonado completamente, né? A forma como nós nos reproduzimos, a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós, enfim, dormimos, são determinações naturais, né? Mas acontece que o modo como isso se realiza, né? O modo da alimentação é se humanizando cada vez mais, né? É lógico que de maneira desigual, né? Aqui ele cita Marx a respeito da formação dos 5 sentidos, né? Que para ele é o trabalho de toda a história do mundo até aqui, para o Marx, né? Então, segundo Marx, a história do mundo até aqui, né, ele fala dos manuscritos de 44, é a história da formação dos 5 sentidos, né? O desenvolvimento do homem e da personalidade não é somente o desenvolvimento das capacidades superiores do homem, vai colocar esse aspecto também, né? Pensamento, abstração, etc. Como queria a filosofia medieval, né? Com a simultânea repressão da sensibilidade inferior, mas se expressa no complexo total da existência humana, ou seja, antes de tudo, em sua sensibilidade. O desenvolvimento do homem não é simplesmente o desenvolvimento de categorias abstratas do pensamento, do entendimento, etc., com a simultânea repressão dos sentidos, né, das sensibilidades inferiores, entre aspas, né? Mas o Lukács fala aqui que é o desenvolvimento do homem total, do homem completo, né? E em que medida
a abstração prevaleceu sobre a sensibilidade, isso decorre também de um estranhamento, né? Nesse sentido, o estranhamento se expressa através das barreiras deformadoras de tal sensibilidade, né? E aqui ele vai falar do Marx, né? O comunismo como uma... Ele vai citar o Marx, o comunismo como a emancipação dos sentidos, né? Vou ler esse trecho aqui, na verdade eu vou ler 3 textos aqui agora, vocês tenham paciência aí comigo, porque vai ficar talvez um pouco maçante, né? Aí o Marx fala, né, na página 592, quem puder acompanhar. A suprassunção da propriedade privada é, por conseguinte, a emancipação completa de todas as qualidades e sentidos humanos. Mas ela é essa emancipação justamente pelo fato de esses sentidos e qualidades terem se tornado humanos, tanto subjetiva quanto objetivamente. O olho tornou-se olho humano, do mesmo modo como seu objeto se tornou um objeto social, humano, proveniente do homem para o homem. Por isso, imediatamente em sua praxis, os sentidos tornaram-se teóricos. Eles se comportam em relação à coisa em função da coisa, mas a própria coisa é um comportamento humano objetivo, diante de si mesmo e diante do homem e vice-versa. A carência ou a fruição perderam assim a sua natureza egoísta, e a natureza perdeu seu caráter meramente utilitário, na medida em que a utilidade se tornou utilidade humana. Né? O Marx está falando, né, exatamente dessa humanização completa, né, dos sentidos, né, enfim, de todas as capacidades humanas, na verdade, né, que a partir da sua emancipação trabalhariam em prol da própria humanidade, não em prol de determinações exteriores, né, de imposições exteriores, etc. Ele vai ressaltar que no curso do surgimento das espécies animais superiores, né, no caso, ainda está falando da matéria orgânica aqui, aliás, do ser orgânico, né, certos fenômenos da natureza, por serem meras forças naturais diretamente estranhas à vida, param de influir sobre os seres vivos, né, e são biologicamente assimilados. A onda da luz se transforma em visão, as reações químicas se transformam em cheiro, etc. Ele vai falar que o homem também tem isso, essa característica dos animais superiores, mas que a partir do porteleológico do trabalho, que existe uma necessidade de antecipar em pensamento os resultados do trabalho, engendram a transformação do homem inteiro, inclusive de sua sensibilidade original, de origem biológica. Então, o olho humano não é mais o olho simplesmente desenvolvido a partir dessas características biológicas, mas também tem o desenvolvimento social que o trabalho engendrou nele, né? Vamos dizer, né? Ele vai falar, vai fazer a citação do Engels também, né? Que eu vou citar aqui, essa é mais curta, né? A águia vê muito mais longe que o homem, mas o olho do homem vê muito mais nas coisas que o olho da águia. O cachorro possui um faro muito mais fino que o homem, mas ele não é capaz de diferenciar nem a centésima parte dos cheiros que para este representam determinadas características de diversas coisas. E o sentido do tato, que mal existe no macaco em seus aspectos mais rudimentares, só chegou a tomar forma com a própria mão humana através do trabalho. Esse desenvolvimento dos sentidos que está falando Marx e Engels aqui também, né, a partir do trabalho, etc., gera, por conseguinte, o desenvolvimento da personalidade e, inclusive, a possibilidade de sua deformação. No começo do trecho, né, do começo desse trecho do estranhamento, ele vai citar um sociólogo chamado C. Wright Mills, né, um norte-americano, que ele vai fazer um trabalho chamado Elite do Colarinho Branco, se não me engano, né? É um livro do C. Wright Mills que ele vai falar que nos Estados Unidos existem cientistas altamente especializados, né? Mas esses mesmos cientistas altamente especializados são tacanhos do ponto de vista do desenvolvimento humano como um todo, né? Então é aquela coisa dos manuscritos de 44 que o homem se tornou unilateral, né? Apesar de, em sua essência, ser unilateral, né? Ir para todos os lados, né? Mas o desenvolvimento do trabalho impõe que nós sejamos unilaterais, né? Ou que nós desenvolvamos apenas determinados sentidos em detrimento de outros, né? Ou não desenvolve sentido nenhum, né? Como o trabalho fordista, né? Que só exige apenas uma mecanicidade ali, né? Então a unilateralidade da divisão do trabalho substitui a unilateralidade humana, ou seja, esse desenvolvimento humano é usado em ocasiões não voluntárias, em que existe uma dominação, seja ela abstrata, como no capitalismo, ou pessoal, enquanto a liberdade das potencialidades humanas só se expressa na não utilização desses sentidos desenvolvidos. E aí ele vai citar aqui o Marx, né? Que o trabalhador só se sente livre em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação e adorno.
e em suas funções humanas só se sente como um animal. O animalesco torna-se humano e o humano animalesco. Comer, beber e procriar são também, é verdade, funções genuinamente humanas. Porém, na abstração que as separa da esfera restante da atividade humana e faz delas finalidades últimas e exclusivas, elas são animalescas. E aí, com isso, né, eu termino aqui, né? Eu acho que a partir desse trecho do Marx ele vai desenvolver uma série de coisas sobre a sexualidade, sobre a dominação masculina, né? Enfim, do homem sobre a mulher na sociedade, né? Mas eu fico por aqui porque foi o que nós escolhemos 15 páginas, né? E nas próximas 15 páginas continuamos com esse desenvolvimento. Eu agradeço a todos e é isso, espero que tenha sido compreensível. Desculpa aí se eu me pareci obscuro. Valeu, Gustavo, muito bom, obrigado. Tá aberto, gente, para colocações, debate, perguntas. À vontade aí pro debate. Douglas. Eu fiquei pensando numa questão que é polêmica, inclusive, pelo Lukács, porque tem gente que fala que o Lukács defende isso, né? Mais à frente, que é a questão da técnica, né? Acho que é inevitável nesse trecho, para quem já estudou isso, né? Pensar na noção de técnica, né? Porque ele está falando que você tem esse desenvolvimento das capacidades humanas, né? E a técnica é, de certa forma, um desenvolvimento da capacidade humana, mas que é extremamente alienante e de um nível extremamente generalizado, né? Se a gente pega a divisão social do trabalho, o nível técnico que a gente tem hoje, por exemplo, depois da cibernética, por exemplo, os aparatos técnicos que a gente tem, grande parte dos indivíduos não conhecem a totalidade dos aparatos. Um programador, por exemplo, ele mexe só em determinadas coisas. Os objetos técnicos, em seu todo, eles são desconhecidos. E eles fazem parte do desenvolvimento da capacidade humana, né? E eu fico pensando nisso por conta da filosofia da técnica, né? Tem um autor em francês chamado Simon Don, que o grande problema para ele é esse. Você tem uma série de objetos técnicos, mas do qual ninguém conhece a totalidade operatória dos objetos técnicos. A humanidade conseguiu desenvolver muita coisa, né, que facilita a vida, mas ninguém conhece a totalidade de nada. Me parece uma grande elevação. Tem a questão da divisão social do trabalho, né? Parece que a divisão social do trabalho ela acaba elevando os níveis do próprio estranhamento, né, de certa forma, nas condições sócio-históricas que a gente vive, né? Eu acabei pensando nessa questão porque eu sei que depois o Lukács ele vai falar da União Soviética e ele defende o progresso técnico soviético, né? Mas ainda vamos chegar nessa parte. Espero que não tenha ficado muito obscuro também e obrigado, gente, pela exposição. Ficou muito boa. O trecho é realmente difícil. O Lukács é sempre complicado. Rodrigo? Oi, gente. Então, na verdade, eu queria meio que uma dúvida. Na verdade, é uma coisa que eu não entendi exatamente. Eu queria que se alguém quisesse comentar sobre isso, talvez me ajudaria, me iluminaria. O Lukács fala ali que, né, o estranhamento surgiria do ato ali, surgiria isso no ato de trabalho mesmo, né? Que uma diferenciação da objetivação, né, e da alienação ali que acontece, né? A objetivação seria o ato que já está engendrado pela técnica e pelo próprio objetivo da ação do trabalho, né? Então ela expressa ali o próprio processo, né? O próprio ser humano, de certa forma. Mas ao mesmo tempo tem esse impacto no desenvolvimento da personalidade. Eu não entendi muito bem que exatamente isso quer dizer, sabe? Se alguém pudesse comentar em relação a isso, eu acho que seria interessante para mim. Talvez nesse ponto de partida faltou resgatar, talvez ali no próprio Marx, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, ali no Trabalho Estranhado, Propriedade Privada, né, aqueles elementos, porque me parece que assim, né, o processo de trabalho é a base, né, então assim, a alienação no processo de trabalho, ou o estranhamento, na verdade, né, o estranhamento no processo de trabalho, não como algo intrínseco, né, mas como algo que foi engendrado historicamente conforme se aprofundou a divisão social do trabalho e o desenvolvimento de forças produtivas, chegou um determinado momento em que você tem ali a base do estranhamento, no estranhamento do processo de trabalho, né? Ou seja, que tem a ver com o fato do produtor não controlar o processo, o produtor não, né,
o próprio destino daquele, né, daquele processo, a finalidade daquele processo de trabalho não está sob controle do produtor, mas aí seria uma base do estranhamento, né? Mas dessa base você teria outras dimensões também, né? O Mésaros, no Teoria da Alienação, em Marx, ele meio que tenta sistematizar essas diferentes dimensões, né? Ele vai tratar a alienação em relação à própria natureza, em relação à sua própria espécie, em relação aos demais seres humanos, em relação ao fruto do seu trabalho, né? Então, o Mésaros tenta meio que sistematizar essas diferentes dimensões. É como você pensar assim, ó, intrinsecamente, você tem o pôr teleológico primário ali no processo de trabalho, né? Transformando a natureza, criando valores de uso, desenvolvendo potencialidades, e tem os pores secundários. Se o processo de trabalho na base está agora engendrado sobre uma relação estranhada, ele vai produzir estranhamentos também nos pores secundários, né? Então, é como se você estivesse pensando esse processo de estranhamento não só em relação ao processo de trabalho, mas também na totalidade da vida social, né? Então, assim, uma perda de sentido, uma força estranha, né? Uma força estranha que se confronta, né, com a humanidade como um processo que a gente não controla, né? E aí você tem as consequências ideológicas disso, né? O estranhamento do trabalho como a base real, a base material do estranhamento religioso, né? Que a gente vê que o Marx trata ali nos manuscritos, mas reaparece lá no Capital, né? Lá no Capital reaparece lá na Lei Geral da Acumulação, novamente essa mesma relação, né, com o estranhamento religioso, né? Mas sim, tem uma dimensão de perda de controle por causa da causalidade, da casualidade que é intrínseca, mas tem uma dimensão do estranhamento que é sócio-histórica e que pode ser superada. Eu acho que há ambos os processos, tanto aqueles que são o que é intrínseco da exteriorização e aquilo que pode ser superado. Jesus. Então, no caso dos manuscritos, quando eu fiz essa tradução aí, essa da Boitempo, isso deu um trabalho imenso, no sentido de tentar desagregar as duas categorias e, ao mesmo tempo, entender por que as duas estão tão vinculadas, né? Então, o que me pareceu ali, e na época eu me lembro que eu deixei de lado o capítulo da ontologia porque eu não queria contaminar a tradução, porque eu achava que isso podia acontecer. Realmente, de alguma forma, o Lukács leva bem, assim, mais adiante o que foi lá, digamos, estabelecido ou anunciado pelo Marx, né? De qualquer forma, assim, pegando ali nos manuscritos, eu acho que ali tem o seguinte: o sentido para ele de exteriorização é um sentido que aparece de maneira, às vezes, positiva ou até neutra. Então, nos manuscritos, há momentos, inúmeros momentos, em que as alienações, e aí realmente depende da tradução. O tradutor da Boitempo, ele optou por chamar de alienação o que é Entäußerung, né? E eu acho melhor chamar de exteriorização, justamente para não confundir alienação e estranhamento. Mas essa... Agora tem um problema que eu não sei se a Boitempo corrigiu, que há momentos do texto em que teleologia é confundida com ideologia na tradução. Tá? Isso acontece 2, 3 momentos, assim, eu só anotei, e eu acho que o tradutor lá correndo, ou foi um momento da impressão mesmo, mas tem ali 2, 3 momentos que, assim, o texto fica meio, assim, ele de repente ele perde o sentido, mas como ele está trabalhando com várias categorias, a gente pode não perceber, né? Mas isso é só um parêntese. Então, no caso do Marx, eu tenho a seguinte impressão, né, que a questão da exteriorização diz respeito a uma objetivação oriunda do trabalho. E todas as exteriorizações são concêntricas ao estranhamento. E aí ele está pensando no estranhamento do ponto de vista dessa permanência da propriedade privada em determinados momentos históricos, tanto do ponto de vista material, como de um ponto de vista que está no nível das nossas representações, das nossas ideologias, né? Então, se você pegar ali, eu acho que o Marx, para a gente, né, no cotidiano, quando você fala em propriedade privada, você pensa num título de propriedade privada, não é? Você pensa na aquisição de propriedade. E eu acho que o Marx, já nos manuscritos de 44, estava pensando na propriedade privada do ponto de vista da aquisição do mercado ou não é? Da subjetividade alheia.
né? Ele está pensando na questão da apropriação do outro, do ponto de vista dele ser um instrumento mesmo, né? Então, ele não está pensando só na propriedade privada do ponto de vista de uma confirmação da posse em termos jurídicos, de um contrato jurídico e tal, mas está pensando, e isso ele vai voltar a falar disso na ideologia alemã, que a apropriação, né, a apropriação é algo histórico. E a apropriação privada, ela não diz respeito só a uma materialidade exterior do ponto de vista da mercadoria, por exemplo, né? Mas ela diz respeito à aquisição da subjetividade do outro enquanto força de trabalho ou enquanto capacidade de trabalho num mecanismo que não necessariamente está vinculado à sociedade do capital, não é? Então, ao meu ver, tanto é que quando ele vai discutir com o comunismo, ele discute do ponto de vista de uma crítica ao comunismo. Né? Quando ele pega lá o Saint-Simon, Proudhon, Fourier, ele vai arrebentando os caras. Olha, vocês querem a emancipação feminina, mas o que vocês estão falando é de uma prostituição universal, porque não adianta assalariar. Não é? Que o problema da propriedade privada não é um problema de assalariamento, não é? E nem de construção de falancérios. Tal, né? Então, ele já está pensando, nesse momento, eu acho, né? Da propriedade privada do ponto de vista dessa conexão universal, do estranhamento, aí sim, como esse mediador em função da propriedade privada, que depois vai se transformar, digamos, na categoria capital, ou aí ele desenvolve isso, porque nos manuscritos isso ainda está muito, como diz o Mesários, em estado nascente mesmo, não é? Então, e outro problema, não é um problema, mas um ponto interessante, é que, ao mesmo tempo que ele pensa na exteriorização sendo, digamos, mediada por esse estranhamento, a mediação do estranhamento pode levar a positividades também, não é? Do mesmo jeito que lá no Capital, ele fala que o capital civiliza, aí nos manuscritos de Paris, ele diz civiliniza, né? Quer dizer, o estranhamento, por sorte, não consegue o tempo todo arrebentar com a mediação do trabalho. Tá? Então, há uma nota, eu até chamo uma nota de rodapé, que é um momento que ele fala, olha, aqui o estranhamento leva ao que ele chama, né, o Marx de Einbürgerung, né, que é uma espécie de aclimatação ou de tornar-se civil, né, civil no sentido de ser ali o elemento do burgo, é a transição do feudalismo para o capitalismo no sentido daquilo que a sociedade burguesa pode ter de revolucionária, enquanto uma sociedade que se opõe à sociedade medieval. Não é? Então, Marx, mas isso ele faz muito poucas vezes, não é? Eu acho que uma ou duas vezes nos manuscritos, mas pensando que mesmo o advento de uma mediação negativa pode levar a uma positividade, desde que você compreenda que essa positividade é um momento da superação daquilo que está te arrebentando, no caso, a propriedade privada. Por isso que, em inúmeros momentos, ele está falando em suprassunção positiva da propriedade privada, que a gente pode chamar de abolição, ou pode chamar de superação, tal, essa coisa. Então, nos manuscritos, eu acho que tem aí um pouco desse lado, né, que é um lado que é absorvido pelo Lukács, né, e eu acho que muito bem desenvolvido do ponto de vista desse debate que a gente está fazendo agora, tá? Toda vez que a gente faz a leitura, e aí eu achei a exposição ótima desse ponto de vista, me deixa muito feliz porque me ajudou a assimilar coisas que para mim até agora eram meio nebulosas, né? Mas há um momento no Lukács que é a questão da posição teleológica, né? Esse talvez seja um outro momento de debate, porque eu acho que, no fundo, ele está pensando no seguinte, né? A posição teleológica, na verdade, é a nossa, por isso que é realmente uma abstração isoladora, não é? É a nossa, e eu acho que todo o trabalho, assim, no sentido da exposição da ontologia, o trabalho aparece enquanto abstração isoladora. E por que isso? Porque sem essa abstração você não tem trabalho.
não é? Então, na verdade, o trabalho é esse conjunto de abstrações que só nos tornam, na história, não é? Digamos, um elemento de gênese que faz com que a consciência consiga ser objeto dela mesma. Não é? E ser objeto dela mesma, do ponto de vista de uma constituição simbólica de conteúdos, no sentido da pré-ideação, que não termina nunca. Não é? E isso eu acho ali que é muito importante. Então, a posição teleológica, na verdade, é uma capacidade genética de fazer abstrações a respeito da alteridade. Não é? E o primeiro momento, a alteridade é a natureza, e enquanto posição teleológica primária, e no segundo momento, a alteridade é o plano ideológico mesmo, né? No sentido de posições teleológicas secundárias. Então, eu acho que isso no Lukács é muito, muito legal. E tem uma coisa que eu acho que a gente vai ver mais para frente e tal, que é a questão estabelecida entre o espelhamento e as objetivações. E o Lukács faz uma distinção entre objetivações no plano subjetivo e objetivações no plano objetivo, não é? Então, você não tem uma objetivação no plano realmente objetivo, no sentido da exterioridade, do produzir, né, a sociedade, produzir a alteridade, sem primeiro uma objetivação em nível subjetivo e, antes disso, do próprio espelhamento. E eu acho que o certo é isso mesmo, porque em alemão é Widerspiegelung, né, que é o espelhamento, é diferente de reflexão. O Lukács trabalha com as duas categorias, com o espelhamento e com a reflexão. E aí, por isso que eu acho que o ideal é chamar de espelhamento mesmo, que é o nome que ele dá. Não é? E as objetivações são momentos posteriores que levam à questão da reflexão. E aí é tanto, como ele diz, produzir o reator nuclear, como uma teoria estética, não é? Que é aquilo que você falou na primeira parte, viu, Davi? Então, nesse caso, eu acho que está muito bom, eu dou os parabéns a vocês e acho que há uma conexão muito forte entre o Marx dos manuscritos e essa teoria aí do estranhamento em Lukács, que deve, eu acho, sempre ser analisada enquanto uma teoria vinculada à questão do espelhamento. Não é? Valeu, Jesus. Obrigado pela contribuição, Rodrigo. Queria voltar a essa questão, porque assim, eu entendo esses desdobramentos. O que me gera dúvida mesmo, essa relação que ele coloca no próprio processo de trabalho, né? Que até está na página 583, né, principalmente, né, que temos uma objetivação, um por, né, que vai, por meio do processo, vai ter uma objetivação real e que vai ter uma divergência disso e que isso daí seria o estranhamento, seria, por causa da alienação, essa divergência seria teria alguma coisa a ver com estranhamento, surgiria o estranhamento, né, a partir daí. Essa parte que eu achei meio complicada aqui, não sei se vocês querem que eu leia ou... Está claro que se trata aí de mais do que apenas dois aspectos do mesmo processo. Os exemplos que mencionamos anteriormente mostram que o mesmo ato de trabalho pode dar origem, no mesmo sujeito do trabalho, a divergências socialmente muito relevantes e até obrigatoriamente dão origem a elas no caso da vigência de certo modo de trabalho. Nesse ponto, evidencia-se, contudo, a divergência dos dois momentos, ao passo que a objetivação é prescrita de modo imperativamente claro pela respectiva divisão do trabalho, e esta, por conseguinte, desenvolve necessariamente as capacidades necessárias nos homens, o fato de que isso naturalmente só pode se referir a uma média economicamente condicionada, que o seu predomínio jamais apagará totalmente as diferenças individuais nesse tocante. Não muda nada na essência da coisa. A retroação da alienação sobre os sujeitos do trabalho é fundamentalmente divergente. Essa retroação, né, no próprio processo de trabalho, na verdade, lendo aqui até me deu uma luz, né, porque ele fala que é obrigatório
no caso da vigência de certo modo de trabalho, né? Acho que é aqui que estava a minha dúvida, porque parecia que ele estava falando de qualquer trabalho, mas aqui que era obrigatório em qualquer trabalho, mas não é obrigatório Mas, Rodrigo, em certo tem uma modo questão de também, trabalho. e uma questão também que é como é que a alienação aparece aqui nessa tradução. Porque me parece que nessa tradução, a alienação não aparece num sentido tão próximo do estranhamento, aqui nessa tradução, é o que me parece. O estranhamento é que aqui aparece fundamentalmente como processo sócio-histórico. Já a alienação, me parece que nessa tradução aqui da ontologia, talvez estaria mais próximo do que o Jesus colocou como exteriorização, ou seja, de um processo mais intrínseco. Então tem a ver com essa tradução aqui, né? Mas eu muitas vezes sou levado a achar também que seria mais correto pensar alienação e estranhamento até como processo, poderia estar falando de algo semelhante, e a exteriorização como esse processo mais intrínseco, né? Mas aí são questões de tradução mesmo. Realmente uma questão de tradução. Esse momento, aí a alienação é entäußerung, é aquele sentido da exteriorização mesmo. Exatamente. Ou seja, é o sentido positivo, porque eu também tive dúvida, viu, Rodrigo? Não é privilégio teu, não, viu? E aí eu fiz o seguinte, porque esse texto ele tem que ser o tempo todo cotejado com o alemão, entendeu? Porque as soluções são muito difíceis, né? E aí, nesse sentido, eu acho que ele está falando da assimilação no sentido positivo da exteriorização do ponto de vista dessa mediação do trabalho. Mas me parece que é interessante também considerar que mesmo nesse processo intrínseco, que poderia ser positivo ou neutro, também há algum nível de perda de controle. Se for pensar o processo, né, da causalidade, da casualidade, mesmo Sem sendo um dúvida. atributo intrínseco, há algum nível de perda de controle. Então é interessante considerar isso. A questão é que no processo sócio-histórico, que aí seria o estranhamento nessa tradução, aí vem aquilo que o Mesaro chama de mediação da mediação, né? Ou seja, é uma mediação de segunda ordem que se interpõe, né? E que não permite que a mediação de primeira ordem se realize plenamente, né? Sim. Só que na mediação de primeira ordem também tem algum nível de perda de controle, e por isso que há também oposição na relação sujeito-objeto, ou seja, há unidade, né, no espelhamento, mas ao mesmo tempo há uma oposição. Porque a coisa não é mecânica, né? Ou seja, você não projeta e objetiva exatamente como uma idealização, né? Você tem sempre esse confronto com o mundo exterior, né? E porque no processo de aproximações sucessivas, também tanto de compreensão quanto de transformação, né? Desse objeto, dessa realidade externa, enfim, há relações de oposição aí também, né? Não é... por isso que ele está dizendo da retroação, né? A retroação da exteriorização sobre os sujeitos do trabalho é fundamentalmente divergente, né? Nesse sentido. Exatamente. Um estranhamento, a mim, eu reajo de maneira diferente a outra pessoa a um processo de estranhamento, né? Agora eu fiquei numa dúvida aqui, porque para mim alienação era diferente também de exteriorização. Ele não faz essa diferenciação no capítulo da reprodução? Ou é eu nunca fiz o cotejamento, mas acho que não. Olha, eu lembro quando a gente trabalhou, né? E eu não lembro de ter uma diferenciação nítida, não. Me parece. Ou seja, a alienação aqui seria como uma exteriorização que é intrínseca ao processo de trabalho, né? E aí tem algum nível de perda de controle mesmo nesse processo intrínseco. E o estranhamento é que seria o processo sócio-histórico, que aí sim poderia ser suprassumido, né? Uma sociedade sem classes, enfim. Posso só comentar uma coisa? Eu acho interessante que pode ser visto como exteriorização aqui, né, justamente porque o que vocês falaram, porque é no escopo da exteriorização que pode haver essa divergência de que ele fala que pode levar ao estranhamento. Então, acho que realmente o que você falou que exteriorização aqui, quer dizer, é nesse processo básico aí, né, de esterilização, pode também ter esses efeitos negativos, dependendo do modo de trabalho, né? Claro. Interessante. E ele ressalta um caráter individual disso, né? É interessante porque ele fala dessa dimensão individual, de como é o indivíduo frente a essa exteriorização,
Mas, ao mesmo tempo, ele ressalta que você tem que entender isso na complexidade do ser social, né? Na totalidade, né? É interessante porque você fica pensando na questão do espontaneísmo também, né? Dos indivíduos diante das estruturas opressivas, né? O quanto isso surge também de forma espontânea e não com uma consciência de classe, né? Por ser Sim. Eu tenho uma dúvida para o Jesus. Se nos manuscritos, por exemplo, a gente pode falar da exteriorização como esse processo intrínseco, alienação e estranhamento seriam quase que sinônimos ou daria para falar de alguma diferença entre alienação e estranhamento? Então, o Marx usa fundamentalmente duas categorias. Num momento ou no outro, ele usa feroicerum, que é uma espécie de alienação jurídica, né, no sentido da venda e compra da mercadoria, da força de trabalho, mas menos nos manuscritos, porque as categorias ali não estão suficientemente desenvolvidas para ele usar como categoria no plano da produção ou da circulação, como vai fazer no capital. Não é? Então, nos manuscritos, Oisserum apareceria sempre como exteriorização, ou você pode chamar de alienação, mas você tem que sempre pensar que esse é o sentido de uma extrusão mesmo, no sentido de colocar para fora, né? Quer dizer, a transformação, naquele caso, subjetiva em algo objetivo. Não é? Assim, falando de maneira rápida. E o estranhamento, ele, assim, na totalidade dos manuscritos, aparece como um mediador que é alheio às exteriorizações. Não é? Então, assim, ou você escolhe a palavra alienação para traduzir entfremdung, no sentido da sua negatividade, e aí você chama exteriorização e alienação, tá? Porque em alemão não tem o problema. Tem o problema para a gente. Né? Sim. Em alemão, a coisa está colocada. Uma coisa é Entäußerung e a outra coisa é Entfremdung. O problema é como a gente verter para cá, né? Para a gente. Então, eu diria que a relação é entre exteriorização, estranhamento, ou exteriorização e alienação. Não é? Mas não há, digamos, pelo menos ao meu ver, eu estou relendo agora porque eu estou dando a sociologia de Marx, justamente os manuscritos, né? Essas primeiras duas aulas, terça passada e agora a próxima terça. Então, essas palavras, né, e é assim que eu passo, pelo menos ali para os alunos, elas meio que se completam do ponto de vista do processo atual de submissão do ser humano à propriedade privada. Então, aparece como essa vinculação de duas categorias, ou alienação e estranhamento, alienação no sentido da exteriorização, ou exteriorização e alienação no sentido do estranhamento, então, no seu sentido negativo. Não é? A minha tradução é exteriorização e estranhamento. Não é? Eu nem quis usar alienação justamente para não dar para fazer com que a palavra tenha esse sentido dúplice. Não é? Sim. Não é? Então, Entäußerung no sentido de você é uma extrusão, né? Uma exteriorização mesmo. E o estranhamento, o seu sentido negativo, que é aquele geralmente pelo qual a gente entende a alienação. Eu acho interessante que tem momentos ali que o Lukács coloca, e me parece que quando ele cita o Marx também aparece no Marx, né? Esse processo como necessário, né? Então é como se fosse assim, é como se fosse um momento do desenvolvimento histórico que, pelo fato de que você desenvolve forças produtivas, pelo fato de que você aprofunda a divisão social do trabalho, necessariamente a humanidade teria que passar por esse processo, ou seja, vai chegar num momento em que vai sacrificar indivíduos, que vai sacrificar classes e vai engendrar esse processo de estranhamento. Mas não é necessário no sentido de que insuperável ou de que é uma fatalidade, ou seja, foi necessário no processo histórico, mas não é uma fatalidade, pode ser superado, né? E aí justamente essa contradição entre desenvolvimento de capacidades e desenvolvimento de personalidade seria superada, né? Sim. Caso fosse superada a propriedade privada, o estranhamento, né? Aí o
o indivíduo poderia se, né, o reino da liberdade poderia se desenvolver plenamente pelo fato de que você sanou o reino da necessidade, né? Você resolveu a questão aí do reino da necessidade. Mas é interessante que ele coloca, né, o estranhamento, como o Gustavo disse, né, como um dos elementos aí, né? Não quer dizer que é o único elemento, né? O Marx coloca, por exemplo, lá no prefácio de 1859, contradição entre na verdade, aí tem uma outra questão que eu quero colocar da contradição. Desenvolvimento de forças produtivas e relações sociais de produção. Tem uma questão que eu fiquei bem encucado. Por quê? No livro 1, o Lukács, diferenciando Hegel de Marx, coloca que assim, para o Hegel, a contradição só aparece no momento de passagem de um estágio para outro. Enquanto no Marx, a contradição seria o motor permanente de qualquer processo real, tanto natural quanto social. Qualquer processo real é uma contradição viva. Porém, no prefácio de 1859, o Marx fala assim, né? Chega um determinado momento que entra em contradição. Desenvolvimento de forças produtivas e relações de produção. E aí abre uma época de revolução social. Eu pensei, poxa, mas o Lukács não disse que isso é Hegel? Ou seja, não seria o Hegel que diz que a contradição só aparece no momento de passagem de um estágio para outro? Talvez seja a questão específica dessa contradição. Ou seja, se torna contradição só em determinado momento, porque antes aquelas relações de produção impulsionavam o desenvolvimento de forças produtivas. Mas aí chega um determinado momento que não impulsiona mais, se torna um entrave, né? Aí se abre uma época de revolução. Isso num sentido mais objetivo, mais econômico, até dessa totalidade que não tem um telos, né? Ou seja, tem até a ver com um certo automatismo aí do processo, mas não quer dizer que os pores teleológicos não podem intervir nesse processo. Ou seja, não quer dizer que a burguesia, nos seus movimentos políticos, por exemplo, de revolução burguesa, né, não interviu nesse processo. A contradição estava colocada ali, objetivamente, né? Mas a burguesia também interviu politicamente para dar sentido para aquilo. Tanto que você teve diversas vias de revolução burguesa, clássica, não clássica, etc, etc, né? Mas, enfim, essa questão da contradição é interessante, né? Porque, para o Lukács, todo o processo é uma contradição permanente viva. Ele coloca assim, pelo menos, né, no livro 1. Né? Essa questão disso ser, né, um processo histórico, né? A alienação e o problema do desenvolvimento das forças produtivas, né? Esse antagonismo, né? Eu falei da questão da técnica no começo, mas ela vai exatamente nesse sentido, porque a técnica, a Tecnai, né, que surge lá no Renascimento, né, no Galileu, no Copérnico, e desdobra, ela tem esse sentido de desenvolvimento das capacidades humanas, né? O estágio que a gente está, óbvio que tem um desenvolvimento das capacidades humanas extremamente significativo, mas eu citei o Simondon, porque o Simondon, ele não usa o conceito de alienação, ele é um outro filósofo da técnica, mas enfim. Mas o que ele demonstra ali é que o que você tem de cientistas hoje, a maioria não, eles estão na condição de alienado. Então, é basicamente um estágio que você tem esse desdobramento das capacidades humanas, mas os indivíduos que desenvolvem as capacidades humanas estão se autoalienando por conta de um processo histórico, né? Então, é um agravamento das contradições históricas, o momento que a gente vive, né? Que você tem um aparato técnico extremamente significativo, mas que você tem um processo de alienação de quem faz esse aparato e o estranhamento, né? Na dimensão sócio-histórica, né? Uma sensação de não pertencimento à ciência, né? Aí você pega o caso do Brasil, que é um país que tem uma cultura um tanto quanto complicada com a ciência também, né? Em certo sentido, né? Então, essa questão da contradição no Hegel, aí é uma coisa meio assim. O Hegel é um autor que eu gosto muito, não é? E, sinceramente, eu posso até ser criticado por isso, e geralmente sou, não é? Eu acho que o Marx, em primeiro lugar, e depois, em alguma medida, também o Lukács, eles não são inteiramente honestos com a herança que eles têm hegeliana. Não é? No sentido de não é uma questão de desonestidade, mas é uma questão de não mostrar, digamos, a verdadeira, talvez, dimensão dessa herança. Não é? E no caso do Marx, eu vejo um pouco disso até na forma como é feita a exposição do Capital.
E o Lukács, em larga medida, a discussão que ele desenvolve na ontologia do ponto de vista do espelhamento e da questão da objetivação, ela já estava colocada pelo Hegel na ciência da lógica, quando ele fala daqueles sistemas, né, de determinações de reflexão, não é? Então, no caso do sistema de determinação da reflexão, o Hegel faz um caminho que vai, digamos, da diferença para a desigualdade, da desigualdade para a igualdade, da igualdade para a oposição, da oposição para a contradição, da contradição para o fundamento, do fundamento para a existência, não é? Dependendo de como você olha o texto, você tem a impressão que o Hegel está falando que aquilo é o pensar que funda a existência. E eu olho de um jeito completamente diferente. Ele está dizendo que se o pensamento não tem, não é, na sua forma de se constituir, parte da integridade do objeto, ele não consegue nem pensar. Entendeu? Então para ele, a questão da contradição inclusive, é um momento em que o Hegel se opõe à lógica formal. E ele está fazendo uma oposição da lógica formal do ponto de vista do terceiro excluído, não é? No sentido aristotélico, e também pegando de frente o Kant, porque a filosofia kantiana, em larga medida, não é? Ela meio que se... ela para no momento que o Hegel chamaria de entendimento e não propriamente da razão, né? Por causa da questão do a priori, né? Quer dizer, o Hegel, nessa questão do saber, né, o saber tem que ser, a um só tempo, né, matéria e representação, não é? Então, por mais que exista, e eu acho que aí é verdadeiro, uma contradição terrível, que é aquele paradoxo do qual você falou, Davi, não é? Entre sistema e método, não é? O método arrebenta com o sistema dele o tempo todo, na medida em que o método mostra o que é essa potência da integração do ponto de vista de uma contradição, não é? Então, ali, para ele, eu acho, né, assim, que a contradição ela é a maneira segundo a qual o pensamento se ocupa, não é, assim, das diferenças do real, do ponto de vista de conseguir identificar o objeto, né? E essa identificação depende do ser precisamente assim desse objeto. Então, e não é à toa, por exemplo, que o próprio Lukács vai usar a categoria depois de determinação da reflexão, que, dependendo da tradução, chama de determinação reflexiva, e que é bastante diferente de uma determinação da reflexão, não é? Então, essa relação entre sujeito e objeto é uma questão que está colocada para o Hegel do ponto de vista do exercício do pensar enquanto exercício científico, e, ao mesmo tempo, está colocado para o materialismo do Marx, ou, pelo menos, para os epígonos, não é? Enquanto uma coisa que é difícil de você encarar e levar, digamos assim, do ponto de vista de um mergulho numa teoria das abstrações. E eu acho que é por isso que o Lukács é tão importante, porque eu acho que ele consegue estabelecer uma medida importante na teoria das abstrações, em função também da leitura que ele tem do Hegel. Para mim, ficou muito mais tranquilo fazer a leitura do Lukács e também do Marx depois de enfrentar o Hegel, porque o Hegel está ali nos dois, não é? E uma coisa muito interessante desse ponto de vista é que, em larga medida, o debate confunde a capacidade de abstrair com o próprio idealismo. Entendeu? Então, você deixa de lado a questão da capacidade da abstração, não é? E entende que, em larga medida, a capacidade de abstrair ela está vinculada a você dar às ideias a capacidade de motor do mundo. E não é necessariamente isso. E eu acho que você começa a notar isso quando vai mais a fundo do Marx, mais a fundo do Lukács, por causa dessa teoria das abstrações que está nos dois, não é? E só mais uma coisa eu queria falar, que aí também é só viu, Douglas, é só uma orelhada, né? É o sentido, porque para mim é o seguinte, né? Eu acho difícil saber até onde pode ir a teoria do Lukács, aí o Davi pode me ajudar, acho que o Gustavo, todo mundo que está aqui, porque essa acho que é uma questão importante.
Veja, o Lukács, em algum momento que ele está trabalhando ali com a questão das posições teleológicas, em algum momento ele diz o seguinte: a teleologia ela cria uma nova objetividade, mas não uma nova realidade. Entendeu? Então, nesse sentido, ele está pensando, por exemplo, na natureza de um ponto de vista que é newtoniano ou que é, assim, para pegar, você falou a técnica, né? Você pode pegar Galileu, Copérnico e tal. Nesse momento, eu acho que o Lukács está pensando no trabalho do ponto de vista de uma relação entre teleologia e causalidade, a partir do princípio que a exterioridade natural ela tem uma causalidade, mas não tem uma teleologia. Né? E quando isso é levado mais adiante, do ponto de vista da minha intervenção nessa questão da ciência enquanto causalidade, o trabalho pode te dar elementos para você perder o alcance e a dimensão disso mesmo, e quanto mais isso avança no sentido de ser uma causalidade que vai sendo descoberta, e aí passa a ser uma causalidade posta, não é? Porque uma coisa é você pensar na relação de causa e efeito de um fenômeno natural imediato, nesse universo, que é o universo, digamos, newtoniano direto. Uma outra coisa é você pensar num reator nuclear. Nos dois casos, você tem uma relação de causalidade. Mas no segundo caso, é aquela questão da mediação, enquanto uma possibilidade de você fazer com que o trabalho apareça numa instância que ele não pode aparecer sozinho na natureza. Então, nesse caso, podemos dizer que há uma alienação aí no sentido do estranhamento, porque você pode não ter dimensão, digamos, do controle que você tem que ter sobre essa causalidade. Né? Por que falam tanto do início de uma guerra nuclear com, sei lá, bomba nuclear tática ao invés de bomba nuclear estratégica e tal? É porque você não consegue ter controle absoluto sobre a devastação. Então, ainda que você esteja vinculado a um universo, que é um universo ancorado numa relação de causa e efeito, ele já atua num nível que é extremamente mais complexo do ponto de vista do seu controle. Quando teve aquele acelerador de partículas, que eu não sei se está no Reino Unido, está na Europa, teve gente que falou, olha, toma cuidado com isso, porque você pode dar origem, sei lá, a uma física que é a física do buraco negro, por exemplo, entendeu? Onde a capacidade assim, da gravitação universal é tal que você simplesmente não volta para trás, entendeu? Porque ele é capaz, por exemplo, de absorver a própria luz, não é? Então, quando a gente fala essas coisas que parecem uma brincadeira, né, do ponto de vista de que você vê lá na Jornada das Estrelas, tal, isso não é uma brincadeira, não é? Mas eu acho que diz respeito a essa concepção lucasiana de que a relação de causalidade chega a um ponto em que o desdobramento dessas relações, que é, sim, transformação de um ser assim, ser outro, foge ao nosso controle em função da própria capacidade interna da sua reprodução. Né? Por mais que você conheça a física, conheça a química, conheça esses elementos todos, uma vez tendo dado origem a esse desdobramento, não necessariamente você vai conseguir ter controle dele. Então, eu acho que aí você tem um estranhamento, mas é um estranhamento que é dado pelo próprio conjunto da causalidade que você mesmo está provocando. Claro, se você quer uma reação nuclear imediata, você tem que ir até uma estrela, né? Tem que chegar lá no Sol e ver ela de perto. Por sorte, a Terra não é isso, né? Mas você consegue, de maneira artificial, criar essa reprodução aqui, e isso é trabalho. Então, um pouco disso. Talvez a tese da qual você esteja falando tenha um pouco a ver com isso. Aí eu estou pensando num universo da causalidade cujo controle é muito difícil de se colocar à prova, porque você dá origem a um desenvolvimento lógico de forças que você não sabe onde chega. Você pode até saber através de uma equação matemática, mas aí é só uma probabilidade. Né?
Primeiro, voltando lá na questão da contradição, na verdade, o termo, até para falar de como que o Lukács apresenta a diferença do Hegel e do Marx ali, o termo formal não é o mais adequado mesmo. Ele coloca como se no Hegel fosse mais do signo, fosse mais da ideia e não dessa contradição do próprio processo material real. Mais ou menos assim. Então, assim, no Marx, ele coloca assim, no Marx, qualquer processo real é contradição viva. E a passagem de um estágio a outro pode tanto ser ruptura brusca, quanto ser um processo transitório mais lento também. Vai depender do próprio processo real. Então, é como se ele colocasse que do Hegel você tem essa afirmação, essa negação e essa suprassunção, mais no âmbito dos signos ou ideal do que exatamente do motor do processo material real. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de um idealismo objetivo, a gente está falando que ele está bebendo do processo objetivo, ou seja, ele está... Claro. Foi do processo objetivo que o Hegel retirou também, né? Claro. E, de fato, a lógica dialética não é a lógica formal, mesmo a do Hegel, claro, a lógica dialética não é a lógica formal. Inclusive, o Lukács defende muito, né, a lógica dialética no Hegel. Por exemplo, toda destruição da razão, né, ele coloca os irracionalistas na rejeição deles em relação à razão dialética do Hegel. Né? Então, assim, Nietzsche, Heidegger, etc., para o Lukács, a pedra de toque deles é a rejeição da lógica, é a rejeição da razão dialética do Hegel. Né? Então, acho que sim. E aí, de fato, você tem mesmo que ter um aprofundamento no Hegel para conseguir mesmo ter uma constatação de até onde vai essa objetividade do idealismo objetivo do Hegel. Né? E, de fato, concordo. Né? E essa outra questão, me parece que é nesse sentido mesmo, né? Ou seja, o Lukács ele debate com a ciência no geral também, né? Não só com a filosofia. Então, assim, ele tá debatendo com o pessoal que acha que, fazendo analogia com os animais superiores, você já vai ter toda a explicação do ser social. Ele está debatendo com o pessoal que deriva do primitivo, de um primitivo idealizado, uma explicação do presente, né? Quando aqui é exatamente o contrário. O mais complexo é que vai te possibilitar compreender a gênese, né? E o desenvolvimento histórico do menos complexo. Enfim, então ele está preocupado com isso. Ele até chega a dizer assim, quase como se você já tivesse uma aí é polêmico, né? Mas é quase como se você já tivesse uma prototeleologia nos animais superiores. Não uma teleologia, uma prototeleologia. Mas que, no caso do ser humano, do ser social, você teve um caso limite, e aí, ultrapassando esse caso limite, você tem uma elasticidade imensamente maior do que a dos demais animais, né? E que aí vai possibilitar o processo de trabalho, né? O teleológico, etc, etc. É interessante que o pessoal da paleoantropologia hoje, por exemplo, fala muito que o pensamento simbólico é que diferenciaria, né, o ser humano. Bom, mas você não tem que ter um processo material de produção e reprodução da vida qualitativamente distinto dos demais animais para poder ter como reflexo o pensamento simbólico? Né? Ou seja, né? Então, para você ter o pensamento simbólico, você precisa ter o trabalho. Né? É que nem você pensa, são as consequências do neopositivismo. Né? Então, assim, o cozimento é que nos diferenciou. Só que você teve que descobrir o fogo primeiro para depois ter o cozimento. E nenhum outro animal descobriu o fogo. Né? Então, assim, essas não são teorias genéticas, né? Exatamente, não vão na gênese e no desenvolvimento do processo histórico, né? E é por isso que ele está muito preocupado também com o neopositivismo, que tem a ver aí com o que vocês estão falando, da divisão social do trabalho, porque é a divisão sociotécnica do trabalho que vai se radicalizando na sociedade burguesa, que vai determinar a divisão de disciplinas e de áreas de conhecimento que a gente tem hoje. Né? E que aí vai criando esses especialistas e esses indivíduos atomizados, né? Inclusive a nossa área serviço social, que querem muito que a gente seja isso, né? Que a gente seja esse assistente social atomizado para executar, né, ali as políticas sociais, as mediações, com as pressões da questão social, etc, etc. Isso quando não querem que vocês sumam, né? Exatamente, porque do INSS, da pretensão do Temer já foi essa, né? Que a gente já nem existisse mais no INSS. Enfim, então a gente tem essa radicalização, né, da divisão sociotécnica do trabalho, e aí que vai gerar também essa fragmentação do conhecimento. Só que daí o neopositivismo,
com base aí também no neocantismo, né? Digamos que ele vai ficar nos limites dessa fragmentação disciplinar. Mesmo quando ele busca uma interação entre diferentes disciplinas e áreas, não é no sentido de compreender a totalidade, mas no sentido de fazer uma complementação, mas que continua nos limites do disciplinar, determinado pela divisão do trabalho, né? E aí esse exterior sempre se defronta como um processo estranho, né? E o neopositivismo vai deixar um vazio ontológico. E aí esse vazio ontológico ou vai ser preenchido pela religião ou vai ser preenchido pelo irracionalismo. E aí por isso que o Lukács vai falar, né? Ele mostra esse processo no livro 1, né? Na sociedade burguesa a religião passa a ser um assunto íntimo, né? Já não é mais necessariamente assunto público. E aí é possível conciliar a ciência com a religião no sentido de a ciência no sentido da técnica daquilo que ela interessa para o capital, e a religião ou o irracionalismo no sentido de preencher esse vazio ontológico, mas sem trazer o processo histórico, sem trazer a historicidade, sem trazer a contradição, sem trazer a possibilidade de superação, né, do status quo, etc, etc. Aí ele vai até falar, né, que a nova teoria da dupla verdade do cardeal Bellarmino, né, no sentido de que, né, vamos nos adequar aos tempos, se favorece as navegações, vamos deixar a ciência se desenvolver, desde que não questione as Sagradas Escrituras. Só que depois ele vai concluir, no neopositivismo e existencialismo, que o existencialismo preenche o vazio ontológico deixado pelo neopositivismo. Só que também de maneira irracionalista, porque o nada fundando o ser é o ato teológico de um Deus que não existe. Então é religioso ateísta por causa disso, né? Então, ou seja, fornece uma resposta irracionalista religiosa para o vazio ontológico deixado pelo neopositivismo. Então ele vai dizer que na universidade burguesa hoje, o neopositivismo prevalecendo nas tecnológicas e exatas e o existencialismo, por exemplo, prevalecendo nas humanas, reafirma até os dias de hoje a nova teoria da dupla verdade do cardeal Bellarmino. Então ele faz essa delimitação para daí depois defender essa concepção de unidade na diferença entre ser inorgânico, ser orgânico e ser social. Mas aí, de fato, quando a gente pensa essa natureza humanizada, né, aí a gente vai, de fato, para um outro patamar mesmo, né? Então, se a gente pensa essa natureza humanizada, a gente está pensando num outro patamar mesmo. E aí, claro, quando você engendra processos de estranhamento, né, em que a gente não tem esse controle do processo total, ou a gente estranha o processo total, e há uma potencialidade destrutiva, né, nesse processo total, aí, de fato, isso é uma ameaça à própria espécie, né? Ao próprio gênero. Douglas. São várias questões, mas eu vou comentar só algumas por cima. Sobre a questão do Hegel, né? A destruição da razão é uma grande defesa do Hegel, né? Eu diria que é uma obra em defesa do Hegel, né? E dos rumos que a filosofia da vida tomou na Alemanha, né? Até descambar no nazismo, né? E ele trata o Hegel a todo momento como o idealismo objetivo, né? Usa muito esse termo, né? Sempre ressalta que ele é um idealista objetivo, né? Inclusive o Goethe, ele qualifica dessa forma também nos dados momentos. O Goethe, que era extremamente reacionário, né, nas posições políticas dele, né? Mas, enfim, sobre essa questão da ciência, o Lukács tem um desafio enorme para ler ele, porque no livro 1 eu nunca entendi aquela passagem que ele vai criticar o Einstein. Eu nunca entendi a passagem que ele critica o Einstein. Sempre me dá uma dúvida ali, e ele usa o Planck. Do mundo bidimensional? Do mundo bidimensional. Pois é, várias metodologias da moda hoje parece que sempre são cartesianas, assim, né? Sempre a intersecção e coisa e tal. Parece que a terceira dimensão nem existe, assim, né? Nas metodologias da moda, né? A consubstancialidade aí já é mais interessante, né? Aí já é a substância do processo real. Mas ele vem com o Planck para criticar o Einstein, né? A teoria dele, né? Da noção bidimensional, e ele dá um exemplo cinematográfico ainda, né? O que eu penso dessa questão da técnica também é que o conceito ele vem lá do Renascimento, né? Claro, ele tem
significado totalmente diferente por conta das condições sociais e históricas, né, do Renascimento, que é até um período que o Lukács tem simpatiza, né, num certo sentido, em outras obras, pela questão estética e pelo humanismo, ele fala disso, né? O Hegel também, né, curiosamente. Eu acho que o Lukács pega isso do Hegel, né, num certo sentido. Mas o desdobramento que a gente tem da técnica hoje, né, você tem uma oposição entre técnica e trabalho, né, com base nessas outras teorias que vêm pós-século XX, né? Você tem uma oposição entre as noções de técnica e de trabalho, mas o que eles defendem como técnica é uma noção que não tem ontogênese nenhuma. É uma prática isolada, né, científica isolada, com uma série de critérios abstratos, mas que me aparenta ser extremamente alienante para quem a faz, né? No caso, é uma crítica à noção de técnica positivista, porque o Davi comenta a questão do positivismo, né, nessa questão da ciência, mas, cara, se você vê o manifesto positivista do Carnap ou do Schilling, eles são bem radicais, no sentido de que eles querem definir o que é ciência, e ciência é física e matemática, o resto não é ciência. Então, essa noção de técnica positivista, ela vai um pouco nesse sentido, né? Então, você perde todos os traços ontológicos da concepção de técnica ou de trabalho, né? Para ter uma coisa extremamente estranhada, né? Acho que tem uma questão aí, né? Essa contradição que o Lukács coloca entre desenvolvimento das capacidades, desenvolvimento da personalidade, não quer dizer que mesmo a personalidade ao longo do processo, que você vai... O Lukács, inclusive, na estética, fala de como que no cotidiano você vai atingindo novos patamares e aquilo ali se cristaliza no cotidiano. Por exemplo, a luz elétrica. Lá no início do século XX, você tinha lá movimentos reacionários contra a luz elétrica, que era coisa do demônio, né? Hoje eles vão dizer que a vacina é coisa do demônio, mas a luz elétrica já é como o ar que a gente respira, né? Então, assim, são elementos que vão se cristalizando no cotidiano, que vai atingindo novos patamares, né, que tem a ver com o desenvolvimento de forças produtivas, mas que tem a ver com a ciência também, etc, né. A ciência como movimento mais desantropomorfizador, a religião e a arte mais antropomorfizador, enfim, né, esse processo que ele desenvolve lá. Não quer dizer que a personalidade também não tenha atingido patamares superiores, né, nesse processo. A questão é que tem uma contradição aí que impede que isso se realize plenamente. Então, assim, enquanto você tiver propriedade privada, enquanto você tiver estranhamento, a personalidade, né, ou seja, o reino da liberdade, né, ele não tem condições de se resolver plenamente, de se realizar plenamente. Mas não quer dizer que também não tenha se desenvolvido a personalidade. Ela também se desenvolveu de lá para cá, né? Então, acho que isso é interessante também. Eu digo assim, bom, você tem uma contradição, ela pode ser superada, mas você tem dimensões positivas aí também no processo, não só dimensões negativas, né? É interessante considerar isso também, porque hoje ainda está em voga essa negação irracionalista da ciência, né? Então, está muito em voga, né? Porque o Lukács vai trazer, não, esse movimento desantropomorfizador lá na Gênese, até inclusive antes da ciência ter um campo próprio, né? Ele foi libertador também, no sentido de que a gente pode compreender a realidade e pode transformá-la. E a própria arte bebeu disso para se libertar da religião, né? Porque a arte ficou muito tempo colada na religião, e ela bebeu também desse movimento desantropomorfizador para se libertar da religião, né? E também ganhar um campo próprio como arte, por exemplo, né? Então, acho que isso é importante considerar também, que há também dimensões positivas nesse processo. Justamente por isso que a suprassunção, né, a transcendência, não é a simples negação, né? A gente incorpora também os elementos positivos do processo, né? E por isso que é suprassunção, né? Que exatamente. Conserva, suspende, ao mesmo tempo supera, né?